Olá, eu sou Henrique Saldanha, fisioterapeuta, professor do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal da Bahia e estou responsável pelo módulo de Fundamentos de Vigilância em Saúde do Trabalhador do curso de Análise de Situação de Saúde do Trabalhador aplicado aos serviços de saúde. Nós vamos ter nossa primeira aula desse módulo, onde nós vamos discutir o conceito de trabalho, a noção de quem são os trabalhadores na nossa sociedade contemporânea, questões relativas à ocupação e atividade econômica, a importância de pensar o trabalho e as implicações do trabalho na saúde dos trabalhadores e como é que a gente consegue, então, construir essa ideia da implicação do trabalho na saúde das pessoas. Então, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje fazendo uma pequena reflexão sobre o conceito de trabalho. Para a gente pensar a importância do trabalho e a sua aplicação na saúde, é importante entender que o trabalho é uma categoria fundamental para a gente interpretar o mundo e uma categoria fundamental para entender a relação desse homem na sociedade e na sua saúde. Marx, um importante estudioso do trabalho, chamou a atenção de que o trabalho é uma condição de existência do homem, uma eterna necessidade natural de mediação do metabolismo entre o homem e a natureza, e, portanto, da vida humana. Na medida em que o homem interage com a natureza, buscando transformá-la, utilizá-la de uma forma útil para a sua vida, ele põe em movimento forças naturais pertencentes à sua corporeidade, seus braços, suas pernas, cabeças, mãos. Dessa forma, o homem age sobre a natureza e modifica. E, por meio desse movimento, ele modifica a si mesmo. Essa compreensão de que o trabalho é uma categoria fundamental que permite com que o homem transforme o meio em que ele vive, mas que também se transforme a si mesmo, é uma categoria importante para a gente entender a importância do trabalho na transformação das sociedades e como que o trabalho ajudou no desenvolvimento humano. Se a gente vê de outra forma, a gente pode então dizer que o trabalho é uma atividade orientada a um determinado fim. É uma atividade orientada para produzir valores de uso, a apropriação da natureza, tanto para satisfazer as necessidades humanas, mas também para a transformação desse homem. Quando a gente pensa o trabalho, a gente também pode olhar o trabalho do ponto de vista, como a OIT chama a atenção, de que o trabalho é um fundamento para a dignidade humana, um fundamento para o bem-estar das sociedades, um fundamento para o desenvolvimento humano. Então, dessa maneira, a gente pode entender que o trabalho é uma categoria muito importante para aqueles que querem compreender as relações humanas e para entender como é que o trabalho pode interagir e transformar e pode ser um determinante da saúde das pessoas. Quando a gente pensa, então, que trabalho é uma atividade planejada, que tem um fim específico, a gente, então, precisa perceber a noção de quem são, então, os trabalhadores. Essa ideia de trabalhadores, ela varia historicamente, a depender da organização da sociedade, a depender do tempo histórico que a gente está vivendo, e mostra, portanto, que o trabalho tem uma característica histórica. O trabalho ele vem sendo transformado historicamente. Então, se a gente pensa na sociedade feudal, havia ali uma forma do trabalho se expressar. Quando a gente vai chegando na sociedade mais contemporânea, com o advento do capitalismo, a gente vê o trabalho se transformar e o trabalho principalmente ganhar uma relação de troca de valor. O trabalho passa a ser uma mercadoria, e o trabalhador passa então a vender a sua força de trabalho para poder se desenvolver. Dessa maneira, se a gente olha, por exemplo, essa tela histórica da Tarsila do Amaral de 1933, onde ela tenta retratar os trabalhadores brasileiros, a classe operária brasileira, a classe trabalhadora brasileira, ela retrata uma classe trabalhadora industrial, uma classe trabalhadora majoritariamente de homens, industriais. Mas se a gente vai olhar essa massa de trabalhadores hoje, essa classe de trabalhadores hoje, a gente vai perceber que há uma transformação social, há uma transformação da sociedade. E aí a gente pode usar um conceito contemporâneo de Antunes, 2003, como está aí no slide para vocês verem, que ele pensa a classe trabalhadora hoje como um conjunto de homens e mulheres produtivos e improdutivos,
desprovidos de meios de produção e que são constrangidos, são impelidos a vender a sua força de trabalho no campo ou na cidade em troca de salário. Mas essa noção ainda se amplia, né? Porque ele diz, olha, essa classe trabalhadora é formada pelo proletariado industrial, mas também rural, os trabalhadores terceirizados, subcontratados, temporários, assalariados do setor de serviços, os trabalhadores de telemarketing, call center, além de uma massa de desempregados que também forma essa classe trabalhadora. E essa perspectiva, né, de um amplo conjunto de trabalhadores, uma classe trabalhadora diversa, também está incorporada nos marcos legais da saúde do trabalhador no Brasil. Por exemplo, né, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora vai chamar a atenção de que é uma política voltada para trabalhadores, né, de forma geral, independente da sua forma de inserção no mercado de trabalho, seja formal ou informal, independente do vínculo empregatício, seja um vínculo empregatício público ou privado, seja esse trabalhador assalariado, autônomo, um trabalhador avulso, temporário, os cooperativados, os aprendizes, os estagiários, né, trabalhadores domésticas, aposentados e mesmo os desempregados fazem parte do conjunto de pessoas para as quais as políticas de saúde do trabalhador estão voltadas. Independente do seu local de trabalho, seja urbano, seja rural, independente do setor de atividade econômica e onde ele desenvolve essa atividade, se é atividade intradomiciliar ou peridomiciliar. Então a gente vê aí que na legislação brasileira a gente tem uma incorporação, né, dessa perspectiva ampla de para quem são as políticas de saúde do trabalhador ou quem são considerados esses trabalhadores, né? Quando a gente vai pensar em trabalhadores e trabalho, duas noções, né, como vocês estão vendo aí no slide, podem nos ajudar a se aproximar dessas pessoas e entender um pouco do funcionamento do seu trabalho. A primeira é a noção de ocupação e a segunda a noção de atividade econômica, né? Quando a gente vai pensar essas duas noções, a gente pode entender que tanto a ocupação quanto a atividade econômica, elas nos ajudam a classificar, né? Classificar o perfil produtivo, né, nas atividades econômicas e classificar o perfil de trabalhadores, de funções, de ocupações que essas pessoas desenvolvem. No Brasil, a gente tem a CNAE, né, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que vai buscar classificar as unidades de produção de acordo com a atividade que elas desenvolvem, né, em algumas categorias que vão ser definidas a partir de quê? Né? De tentar agrupar segmentos homogêneos, principalmente quanto à similaridade das funções produtivas, daquilo que essas unidades produtivas vão produzir, né? Tanto a partir dos insumos, das tecnologias que são utilizadas. Já a categoria ocupação, né, é uma categoria que diz respeito à tarefa ou à função que uma pessoa desenvolve. Ela vai agregar, né, trabalhadores, empregos, né, de formas similares, tanto quanto a partir das atividades que eles realizam, né, quanto ao perfil que eles desenvolvem. Quando a gente pensa em CNAE, a gente vai pensar a classificação, né, a partir desses ramos produtivos, e a gente vai ter como exemplo, a gente pode pensar o ramo produtivo ou a atividade produtiva da agricultura, da pecuária, né, produção florestal, pesca e aquicultura, que é uma das seções da CNAE. E quando a gente pensa, né, em ocupação, na CBO, a gente vai pensar que a CBO ela vai definir as ocupações, mas também tentar reconhecer essas ocupações a partir de nomeação e classificação, né? Com isso, a gente vai permitir o quê? Que a gente conheça as ocupações existentes, tenha uma classificação e uma codificação para essas ocupações e a gente pode, então, permitir o conhecimento de quais são as tarefas, quais são as funções que são desempenhadas em cada processo produtivo desenvolvidos em todo o território nacional. Então, essas classificações nos ajudam a compreender o conjunto de atividades econômicas que existem no nosso país e o conjunto de ocupações, ou seja, de como esses trabalhadores estão organizados, o que esses trabalhadores estão fazendo em cada unidade produtiva. Se a gente, então, né, entende o que é trabalho, como que esses trabalhadores se organizam, o que eles fazem, a gente pode, então, pensar, né, na relação entre como a saúde, né, tem uma relação com o trabalho, ou como o trabalho vai influenciar na saúde das pessoas, né? A gente viu lá desde
do texto em que a gente trabalhou a noção da importância do trabalho, né, para os trabalhadores em Marx, a gente vai ver uma dupla dimensão do trabalho, né? O mesmo trabalho que é um trabalho que pode desenvolver esses seres humanos, é um trabalho que também, a depender das condições nas quais ele é desenvolvido, ele pode trazer sofrimento. Então, quando a gente vai pensar trabalho, né, e a relação do homem com o trabalho, essa dualidade entre prazer e sofrimento vai sempre precisar ser pensada pelos profissionais de saúde, né? Por quê? Porque ao passo que o trabalho pode, né, trazer o desenvolvimento de habilidades humanas, que esse trabalho pode desenvolver as pessoas a partir da interação dessas pessoas com a natureza, com a sua atividade produtiva, a depender da condição em que ele é realizado, ele pode trazer sofrimento. E aí, para isso, a gente vai precisar, então, pensar como que esse trabalho se desenvolve, né, no ambiente de trabalho, ou seja, quais são o conjunto de condições de produção, né? Quais são o conjunto de condições de vida onde esse trabalhador desenvolve as suas atividades de trabalho, né? Qual é a dinâmica desse processo produtivo, né? Esse processo produtivo tende a ampliar as questões que vão gerar prazer para esse trabalhador, que vão gerar desenvolvimento desse trabalhador, ou esse trabalho está constituído de forma que ele pode gerar sofrimento, que ele pode gerar adoecimento, que ele pode gerar acidente de trabalho. Então, é nessa noção, né, de olhar o ambiente, de olhar como o trabalhador se organiza a partir desse ambiente de trabalho, que a gente vai poder olhar essa dupla dimensão entre prazer e sofrimento, e se esse trabalho gera um potencial de saúde, ou se ele gera, né, um potencial de adoecimento. Essa dupla possibilidade de significações, né, entre positivo e negativo, entre prazer e sofrimento, nos permite compreender que o trabalho, né, enquanto categoria que a gente discutiu aqui de suma importância, ele pode atuar como um fator determinante da saúde dos indivíduos, tanto individual quanto de coletivo de trabalhadores. Por quê? Porque quando a gente olha um coletivo de trabalhadores que estão no mesmo ambiente de trabalho, que compartilham condições de trabalho iguais, eles podem vir a desenvolver condições de adoecimento próximas. Por quê? Porque estão sendo mediadas pelo trabalho, né? Esse modelo que toma o trabalho como um determinante da saúde, vai nos ajudar a explicar como o trabalho vai ajudar ou vai atuar na mediação das condições de saúde dos indivíduos e das coletividades. Para que a gente possa pensar, né, essa relação entre adoecimento e trabalho, a gente pode pensar que 3 grandes elementos vão contribuir para gerar, né, processo de adoecimento relacionado ao trabalho. Ou seja, a gente pode pensar alguns mecanismos nos quais a gente pode entender qual a relação que se estabelece entre o trabalho e a saúde das pessoas. O primeiro é olhar o ambiente, a gente pensar, né, no mecanismo dos riscos ocupacionais, né? Porque esse trabalho ele pode ser exercido a partir, né, de um determinado ambiente de trabalho, e nesse ambiente de trabalho a gente tem a presença de alguns riscos. Riscos químicos, riscos físicos, riscos biológicos, riscos ergonômicos e psicossociais, e riscos mecânicos e de acidentes, né? Então, como exemplo de risco químico, a gente pode ter o contato desse trabalhador com poeiras, né, com substâncias químicas. Como exemplo de risco biológico, a gente está vivendo a pandemia da Covid-19, então os trabalhadores expostos ao vírus, ao coronavírus, né, tem um risco biológico aumentado. Então, essa noção de olhar o ambiente de trabalho para identificar riscos pode nos levar a fazer uma associação de como o trabalho pode influenciar na saúde das pessoas que ali estão trabalhando. A gente precisa pensar, né, numa relação de como que esse trabalho tem uma nocividade, né, que pode gerar adoecimento dos trabalhadores, né? E essa nocividade pode se dar tanto pela matéria-prima que esses trabalhadores manipulam nesse ambiente de trabalho, tanto pelas ferramentas que eles vão utilizar nesse ambiente de trabalho, também pela forma de organização como esse trabalho está desenvolvido, ou pela interação, seja das matérias-primas, dos equipamentos, ou seja, da organização do trabalho. E uma outra dimensão que a gente precisa levar em consideração para tentar fechar essa relação entre trabalho e saúde é a noção de dose, de carga, da quantidade ou da exposição. A quantidade de tempo ou a dose a qual esse trabalhador foi exposto é capaz de gerar adoecimento? Nós temos um tempo de exposição que
é suficiente para que aquele problema que a gente está investigando possa ter surgido, né? A carga de trabalho de fato representava uma carga excessiva que pode levar à doença. Então, quando a gente faz o somatório desses elementos, a gente pode então fazer uma relação de que determinado tipo de doença pode estar relacionado ao trabalho. Seja com o trabalho, né, como um fator contributivo para que aquele adoecimento tenha acontecido, seja o trabalho como causa necessária para que aquele adoecimento possa ter acontecido. Então, vão ter grupos de doenças onde o trabalho vai contribuir para que ele aconteça ou que ele se exacerbe. Mas vai ter um grupo de doenças que só vai acontecer quando o trabalhador exposto em situações de trabalho a fatores de risco ou uma situação nociva no trabalho, vai desenvolver essa doença. Então a gente vai trabalhar mais à frente no nosso módulo justamente essa noção, né, da classificação das doenças a partir do grupo de causas que a gente vai ver lá na classificação de Stilling. Então, essa é a forma que a gente pode utilizar, né, uma das formas que a gente pode utilizar para fazer essa relação entre adoecimento e trabalho. Então, pessoal, nessa aula a gente discutiu alguns conceitos centrais da organização do trabalho, para entender como que os processos de trabalho podem desencadear adoecimento entre os trabalhadores, né? Então eu espero encontrar vocês na próxima unidade, onde a gente vai discutir um pouco sobre a construção das políticas de saúde do trabalhador no Brasil e a construção da Rede Nacional de Saúde do Trabalhador e as ações de vigilância em saúde do trabalhador. Então espero encontrar vocês no próximo módulo. Obrigado.